E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Nicolas, eu sou professor de língua inglesa e estamos iniciando hoje o nosso curso preparatório de inglês para a prova da Escola Naval. E vamos começar o nosso trabalho abordando um tópico cuja cobrança está prevista no edital dessa instituição. Nós vamos conversar hoje sobre verbos regulares e verbos irregulares. Nem preciso dizer para vocês da importância desse conteúdo para quem vai fazer a prova da Escola Naval. Não só o conteúdo em si, mas a aplicação dele dentro do cenário dos tempos verbais. Então vamos começar falando sobre os chamados regular verbs ou verbos regulares. É muito fácil, mas muito fácil mesmo entender o que é um verbo regular na língua inglesa. Verbos regulares são todos aqueles que, uma vez transportados para o passado, simple past, ou para o particípio passado, past participle, eles recebem a terminação ED. Daí chamá-los de verbos regulares, porque nós estamos falando de uma regra. Todos os verbos vão se comportar basicamente da mesma maneira. Uma vez transportados para o passado ou para o particípio passado, eles vão sempre receber a partícula ED. Daqui a pouquinho a gente vai estudar algumas variações, mas eu posso afirmar que, de uma maneira geral, esses verbos, todos eles, vão se comportar da mesma maneira, vão obedecer um mesmo padrão. Então eu trouxe para a gente iniciar dois verbos que são bem conhecidos de qualquer estudante que está começando os seus estudos na língua inglesa. Os verbos to play, brincar, jogar, tocar, depende do contexto, e o verbo to work, o verbo trabalhar. Esses dois verbos são exemplos clássicos do que nós chamamos em inglês de regular verbs ou verbos regulares. Se você precisar transportar esses verbos para o passado ou se você precisar transportá-los para o particípio passado, o procedimento é o mesmo. Então eu posso dizer para você, grave esse conceito, que os verbos regulares são verbos biformes. O que significa na prática isso? Eles só vão apresentar na língua inglesa duas formas. Uma no infinitivo, infinitivo esse que é caracterizado pela presença da partícula to, e duas formas rigorosamente idênticas, uma no passado e a outra no particípio passado. Para você que esqueceu o que é o particípio passado, é quando o verbo na língua portuguesa tem a terminação ado ou ido. Por exemplo, to play, jogar, played, jogou, joguei, dependendo da pessoa que funciona como sujeito da oração. Played, jogado, olha a terminação, jogado, terminação ado ou ido, a gente pode dizer que o verbo na língua portuguesa fica no particípio passado, em inglês no past participle. Então observe, por que eu posso dizer que esses dois verbos são exemplos tradicionais do que nós chamamos de verbos regulares? Olha o que acontece com eles quando eu os transporto para o passado simples. Eu terei a forma played no passado e a forma worked também no passado. Então, em inglês, o passado é chamado de simple past. E quando eu os transporto para o particípio passado, olha o que acontece? O mesmo padrão, played e worked. Então, esses dois exemplos, eles são o ponto de partida para que a gente possa analisar o comportamento dos verbos regulares na língua inglesa. Mas, Daniel, eu tenho uma pergunta. Existem alguns verbos que sofrem alterações na sua grafia antes do acréscimo do ED, não existem? Exatamente, esses verbos existem. Esses verbos, eles obedecem regras ortográficas específicas, que não custa nada para você que vai fazer a prova da Escola Naval conhecer cada uma delas. Então vamos falar inicialmente dos verbos terminados em E. Ora, gente, por praticidade, se o verbo apresenta a terminação E, não é necessário acrescentar ED. Você aproveita o E, que já faz parte da estrutura original do verbo, e acrescenta apenas a letra D, de tal forma que o resultado final será o mesmo. Então eu trouxe dois verbos, dentre muitos que eu poderia mencionar. To create, o verbo criar.
To dance, o verbo dançar. O que há de comum entre esses dois verbos? Ambos terminam em E. Então, o que vai acontecer quando você transportá-los para o passado ou para o particípio passado? Muito simples, você vai adicionar apenas a letrinha D. Created. Danced, a mesma construção no passado e no particípio passado. Então grave aí, a nossa primeira regrinha diz respeito a verbos terminados em E. Eu vou aproveitar o E, repito, que já faz parte da estrutura original do verbo e vou adicionar apenas a letra D. Mas tem mais, espere aí. A segunda regrinha faz referência a verbos terminados em Y, quando este Y é precedido por consoante. Se for precedido por vogal, esqueça. Acabamos de ver o exemplo do verbo to play, que recebeu apenas o ED, ou seja, regra geral. Porém, se esse verbo terminar em Y e este Y estiver precedido por uma consoante, não esqueça, você vai remover o Y, trocá-lo pela letra I, antes do acréscimo da partícula que caracteriza os verbos regulares. Qual é? Exatamente, a partícula ED. Então vejam esses dois verbos que eu trouxe a título de exemplo para você. To cry, o verbo chorar. To worry, o verbo preocupar-se. Quando eu for transportar esses verbos para o passado simples ou para o particípio passado, olha o procedimento a ser adotado. Eu vou remover o Y, porque ele é precedido por uma consoante. No caso do verbo cry, a consoante é o R. Vou trocar esse Y pela letra I, antes de acrescentar o sufixo, a terminação ED. Então eu terei no passado cried, no particípio passado cried também. O mesmo vale para worried, que se repete no particípio passado. Beleza? Você conseguiu gravar a segunda regrinha? Está pronto para a terceira? Então vamos a ela. Verbos terminados em C. Olha o que vai acontecer quando você estiver trabalhando com verbos cuja terminação seja a letra C. Aqui eu trouxe dois exemplos. Não são muito utilizados na língua portuguesa como verbos, tá? To mimic, to panic. Mimic significa imitar, por isso que o mímico, ele faz gestos que imitam a pessoa. Então, faça esse joguinho de associação para você memorizar o significado da palavra mimic, ok? Olha o que é que vai acontecer. To panic é uma palavrinha que não tem nem como traduzir para a língua portuguesa como verbo, como substantivo tudo bem, é pânico, mas como verbo, vocês conhecem algum verbo que designa a pessoa que entra em pânico? Panicar? Não existe isso. Então é entrar em pânico, ok? É a melhor tradução que eu encontrei na língua portuguesa para dar conta da tradução do verbo to panic. O que importa pra gente nesse momento não é a semântica, o que interessa é como esses verbos vão se comportar no passado ou no particípio passado. Então acompanhe, verbos terminados em C, eu vou acrescentar a letra K antes do acréscimo da partícula ED. Olha como é que vai ficar o mimic no passado, mimicked, com ED no final, panic, panicked. Deu para entender? Pega o C, acrescenta o K e só então você está autorizado a acrescentar o ED. E aí, vamos em frente?